Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e eu dei uma pausa no Recesso Forense para vir aqui falar com você sobre os impostos que mais tiram a gente da tranquilidade nesse início de ano, o IPTU e o IPVA. Vamos lá? Pessoal, e para começar a falar do nosso tema de hoje, eu tenho que trazer para vocês a definição desses, que são os dois impostos que mais dão dor de cabeça em todo início de ano. Hoje é dia 5 de janeiro e nós vamos falar sobre IPTU e IPVA. Se você não sabe, o IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Esse imposto será pago por todas as pessoas que possuem qualquer tipo de imóvel, ponto comercial, casa, apartamento, não importa. É um imóvel inerente ao direito ao título de propriedade de determinado bem. E o IPVA será um imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Esse imposto será pago de forma similar ao IPTU, porém é restrito àqueles que possuem carros, motos, ônibus, caminhões, etc. Todos os veículos licenciados no nome de determinada pessoa entraria nessa categoria que pagará o IPVA. Então, para definição aqui, a gente tem coisa que muito provavelmente você já sabe, que o IPTU incidirá quando você é titular da propriedade de um bem imóvel, enquanto o IPVA será destinado àquele imposto a todas as pessoas que possuem veículos. Isso tanto vale para a pessoa jurídica, titular de determinado bem, como para a pessoa física, independe. Aqui não tem diferença nesse caso, o imposto incidirá da mesma maneira. E uma coisa que muita gente pode gerar aí perguntas é quanto efetivamente ela irá pagar, tanto de IPTU como de IPVA. Pessoal, geralmente o valor desses impostos são calculados com base no valor do imóvel ou do veículo. Isto quer dizer que quanto mais valia o seu imóvel, o seu veículo possui, mais caro será um imposto. Então, é calculado com base no valor. Provavelmente isso também você já sabe, não estou dizendo aqui nenhuma novidade. E se você não sabe, esses impostos poderão sofrer variações de acordo com o município, no caso do IPTU, e o IPVA no caso do Estado. Isso porque a alíquota utilizada para se calcular o percentual que vai incidir sobre o valor do bem dependerá, no caso do IPTU, do legislador de cada município e do IPVA de cada estado, dos legisladores estaduais. E muita gente questiona o pagamento do IPVA e chega na rua com seu carro, é cada buraco. A gente vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem estradas péssimas aí ainda, em pleno século XXI, em pleno ano de 2018, estradas que simplesmente algumas não dão para trafegar com seus veículos. Se você tem um carro mais baixo, então você vai sofrer, você vai ter prejuízo. Em alguns casos, você tem que, inclusive, evitar essa estrada. E muita gente reclama aí, poxa, eu pago o IPVA em dia, pago o IPVA corretamente e o Estado não traz uma manutenção dessas rodovias, dessas ruas, dessas estradas. E eu fico no prejuízo. E é um absurdo eu pagar o IPVA e ter esse tipo de problema. Que é um absurdo, eu concordo, gente. Não o fato de pagar o IPVA e ter esse problema. Isso porque o valor que você paga pelo IPVA e pelo IPTU, ele não obrigatoriamente será utilizado para reparo de buracos, para conservação de vias. Isso porque, segundo o Código Tributário Nacional e a própria Constituição Federal, estabelece que esses tributos, qualquer tributo que nós temos, eles não são vinculados a uma despesa específica. Isso, por exemplo, proíbe o fato do Estado trazer um tipo de tributo, por exemplo, para construir casas para os necessitados. É proibido, você não pode recolher um imposto que será destinado a determinado tipo de serviço ou determinada questão aí que você venha a utilizar dentro do seu estado, como melhoria ou como segurança. Você não pode atribuir um imposto específico para determinada questão. E isso impede que o IPVA e o IPTU sejam destinados obrigatoriamente à construção e melhoria de estradas e rodovias.
Isso não impede o fato de você pegar esse valor arrecadado e utilizar para isso, sendo que o governo, o Estado, ele não é obrigado a utilizar esse valor, esse tributo, obrigatoriamente para esse tipo de fim. E agora, pessoal, eu quero falar de algumas curiosidades, tanto sobre o IPVA como o IPTU. A primeira coisa do IPVA é que, se você não sabe, existe sim isenção do imposto, e exemplos clássicos disso são para taxistas e pessoas portadoras de necessidades especiais. Entretanto, como eu falei, quem vai regulamentar isso vai ser cada estado. Pode variar de estado para estado, então é aconselhável que você busque no estado que você reside se existe algum tipo de benefício em relação a isso, ou para portadores de necessidades especiais e para taxistas também. Então são casos onde pode-se haver a isenção do IPVA. E a segunda curiosidade sobre esse tributo, e talvez mais importante aqui, é que o fato de você estar atrasado com o pagamento do imposto não vai gerar sanção alguma em relação à restrição do seu veículo. Isso mesmo, muita gente acha que não pagando IPVA, ela fica impedida de circular, o que não é verdade. Não havendo o pagamento do IPVA, o que você não poderá fazer será o licenciamento anual e obrigatório. E aí sim, se não houver, se passar o período daquele licenciamento, o seu veículo passa a ser restringido da própria circulação dele. Então, se você tem um carro que você pode fazer o licenciamento anual até março, por exemplo, e aí o IPVA vence no final de janeiro e você não pagou, a única coisa que você não poderá fazer com esse imposto em atraso é agendar o licenciamento. E aí o governo ele irá instituir juros e multas pelo não pagamento dentro do período previsto. Só que você poderá circular tranquilamente. E aí, acabou o prazo, né, do licenciamento anterior que você tinha do seu veículo, aí sim ele passa a ser restringido de circulação. E trazendo aqui curiosidades sobre o IPTU, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a obrigatoriedade de pagar. Via de regra, quem é obrigado a pagar o IPTU é o proprietário do próprio imóvel, né? Isso é uma questão ainda que lógica, né? Pode parecer lógica. Só que o que ocorre em contratos de locação? Quando você aluga o seu imóvel para terceiros. Então nós temos aí que analisar a responsabilidade contraída dentro desse contrato de locação. Então, se no contrato estipula que o locatário, a pessoa que está alugando, ela tem a obrigação de quitar esse tributo do IPTU, essa verba gerará para ele uma responsabilidade civil acerca do contrato que ele está firmando ali com o locador. Então é muito importante trazer isso, porque se não ficar específico dentro do contrato de locação que o locatário tem que pagar essa verba inerente ao imóvel, né, esse tributo, nós temos aí que a obrigação vai ser taxativa para o próprio proprietário. Então não poderia se obrigar o locatário a pagar o imposto que é de responsabilidade do locador se não haver expressa obrigação contratual. E ainda assim, caso esse débito ocorra, caso fique inadimplente com o tributo, quem será cobrado não será o locatário, será o locador, que poderá, a gente não chama aí de forma regressiva, mas que poderá de forma obrigatória, né, em razão da obrigação firmada, compelir o locatário a pagar o valor referente ao imposto. Então é muito importante ter noção disso. E a segunda curiosidade sobre o IPTU é que alguns municípios, isso vai depender do seu município, poderão conceder descontos em razão de pagamentos em parcela única e também, às vezes, aí a gente vê alguns municípios fazendo campanhas para pagamento de valores em atraso. Então é muito importante e interessante que você fique de olho aí no teu município se existe alguma campanha vigente para a concessão de algum desconto. É sempre importante, sempre interessante ter um desconto nesse momento em que as contas estão muito apertadas, não é verdade? Então, pessoal, esses foram aqui alguns comentários sobre o IPTU e IPVA, esses impostos que mais assustam a gente aí no começo de todo ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas atualizações. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.